Olá, que Deus te abençoe poderosamente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como você tem passado? Tem meditado nas mensagens que temos postado aqui para você? Deus tem falado ao seu coração? Então continue conosco, curta, compartilhe essas mensagens, pois Deus tem muito mais coisas para falar para você. Lembrando que nós estamos numa determinada série de mensagens falando sobre o fruto do Espírito. E eu tenho mais coisas para falar para vocês neste momento. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e juntamente conosco vamos meditar o texto base que se encontra em Gálatas capítulo 5, versos 22 ao 23, que nos diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre mais duas sementinhas do fruto do Espírito. São elas longanimidade e benignidade. O que diz o significado da palavra longanimidade? Longanimidade é a capacidade de ter paciência diante de problemas e ofensas, suportando dificuldades com calma e perseverança. Já pensou? Você ter que ter paciência quando as coisas estão lhe insultando, quando as pessoas estão falando asneiras contra a sua pessoa, contra você, quando estão lhe criticando, lhe caluniando. Pois bem, você tem que ter paciência. A tradução de longanimidade tem que ser longânimo, tem que ser paciente. E tudo isso faz parte do fruto do Espírito. É uma virtude, não é para todas as pessoas, mas Deus nos capacita para tal. E benignidade refere-se ao ato de fazer o bem e agir de maneira moralmente correta, sem esperar recompensas em troca. Ambas as qualidades são consideradas virtudes importantes, especialmente em contextos religiosos e éticos. Ou seja, na Bíblia Sagrada, conforme lemos em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, nos diz que o fruto do Espírito é composto por essas qualidades, que eu traduzi como sementes. A longanimidade, que é a paciência, e a benignidade ou amabilidade. São mais duas sementinhas do fruto do Espírito que vamos estar relacionando para você nesse exato momento. A paciência é a melhor descrição de longanimidade, que traz a ideia de ânimo longo, pois a paciência como fruto do Espírito não é uma espera inativa, mas uma capacidade de persistir e permanecer firme mesmo quando existem adversidades. No livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 32, nos diz o seguinte: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja como a palavra do Senhor nos exorta a sermos pacientes. Tem gente que tem o pavio curto, com pouquíssima coisa, bum, já explodiu. E é justamente o que a Bíblia nos orienta. O contrário, nós temos que ser pacíficos, nós temos que ser longânimos, nós temos que ser pacientes. Confesso a você que é um tanto difícil, mas não é impossível, porque a longanimidade faz parte do fruto do Espírito. É uma qualidade do fruto do Espírito. E se você precisa ter, se você quer ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida plena, uma vida de exemplo, você tem que ter paciência. Faz parte do currículo cristão do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele sempre nos ensinou a sermos pacientes. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Está registrado em Judas capítulo 1, versículo 21. Nós temos que nos manter firmes, nós temos que nos manter calmos, serenos e tranquilos. Mas pastor,
É muito difícil manter a paciência. É muito difícil manter a calma. Tem horas que eu peço a Deus tanta paciência para não perder as estribeiras. Mas se você clamar ao nome do Senhor, se você pedir, Espírito Santo de Deus, chegue aqui agora e me faz longânimo. Chegue aqui agora e me dá paciência. Eu preciso ter paciência. Lembra de Jó? Lembra o que aconteceu com Jó? Todo aquele sofrimento, todas aquelas perdas. Jó perdeu casa, perdeu filhos, perdeu gados, perdeu seu patrimônio, perdeu. A única coisa que Jó não perdeu foi a sua fé e a sua paciência. Porque até a esposa dele foi poupada dessas perdas para que ela pudesse ver a glória de Deus na vida de Jó. Pense numa testemunha que Deus manteve viva para ver o poder dele na vida do Jó. E olhe que Satanás tentou, mas não conseguiu. A mulher de Jó insultou o esposo, dizendo que era para ele abandonar Deus e morrer, porque aquelas chagas, aquela lepra, aquela doença que estava no corpo de Jó, quem passasse por ele e visse, ia sentir pena dele. A Bíblia relata que Jó se coçava com caco de telha, de tão doente estava a sua pele. Você imagine uma pessoa se coçar com caco de telha, como não dói. Deve ter sangrado muito, deve ter sofrido muito, Jó. Mas nem por isso ele recusou o sofrimento, passou pela prova e Deus o abençoou poderosamente no nome de Jesus Cristo. E ele ainda disse para a sua esposa: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E olhe que Jó foi muito paciente. Jó foi muito paciente. E veja o que diz mais a Bíblia Sagrada. No livro de João, capítulo 16, verso 33, relacionado à longanimidade, ou seja, a paciência. Jesus Cristo disse o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus Cristo sofreu, padeceu, passou do que passou e ainda foi crucificado, imagina a situação como não foi para o lado de Jesus Cristo. Não fez nada contra ninguém, não cometeu uma infração, não cometeu nenhum deslize, não cometeu nenhum pecado e mesmo assim pagou com a sua própria vida. Ah, pastor, mas já estava nos projetos de Deus, já estava nos planos de Deus. Sim, estava nos planos de Deus. Que Jesus Cristo passasse por tudo isso, morresse na cruz do Calvário para me alcançar e lhe alcançar com a perfeita salvação. E por isso nós estamos hoje aqui, pregando o Evangelho do Senhor, levando esta mensagem de redenção, de busca, de louvor e adoração ao nosso Deus. É justamente isso que nós fazemos diariamente. E eu conto com você para que possamos espalhar este Evangelho. Eu lhes disse que essas coisas, que em mim vocês tenham paz. E neste mundo vocês terão aflições. Ou seja, Jesus já estava nos alertando. Jesus já estava cantando a pedra do jogo. Olha, vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci essas aflições. E vocês vão ter a certeza da vitória de vocês. Basta confiar. Basta ter fé. Basta ter paciência. Basta amar. Ou seja, ter o fruto do Espírito na sua vida. E aí sim, você vai ver que tudo fica um tanto mais fácil, mais leve e mais suave para nossas vidas. Passaremos por essas situações de praxe, fichinha, mas temos que estar com Deus, com Jesus Cristo no nosso coração. Ser longânimo é ter convicção que no tempo certo que está sendo plantado será colhido. Ou seja, quando o agricultor prepara a terra, deixa a terra toda arada, toda prontinha, toda adubada, joga as sementes nos seus devidos lugares, rega o terreno e fica aguardando. E passa o tempo e fica aguardando. Vem sol, vem lua, vem dia, vem noite e o agricultor está aguardando. Ele é paciente.
Ele sabe que o que ele plantou, ele vai colher no seu tempo certo. Ele vai fazer uma boa colheita. E ele continua cuidando do terreno, das plantinhas que já estão nascendo, se tornando frondosas, daqui a pouco já está produzindo os seus frutos, e aí chega o momento de colher. Ou seja, o agricultor foi paciente em todo o tempo até esperar o momento de fazer a sua colheita. E aí sim, virão os seus lucros, virá o retorno tão esperado, o resultado tão aguardado por este agricultor. Se esta pessoa que faz todo esse processo do plantio tem essa paciência toda, essa espera toda, por que não temos nós em nossas vidas? Se Jesus Cristo está nos dizendo, tenha fé, tenha paciência, seja amável, seja bondoso, seja alegre, espere no Senhor. Salmista Davi, no Salmo 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, com toda a paciência possível que Davi teve, ele foi respondido, Deus olhou para ele e respondeu às suas orações. Mas tem pessoas que não passam pelo Salmo 40, já quer pular para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Calma, calma. Deus te pede hoje, calma. Tenha paciência, seja longânimo. Atente-se às coisas da vida e veja o que eu tenho para você. A longanimidade, ou seja, a paciência, faz com que preparemos a terra e plantemos as sementes enquanto esperamos pela chuva, pelo momento da colheita. E se você souber esperar, você vai ter uma excelente colheita na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Mas saiba ter paciência, saiba esperar, não se apresse, não se avexe. Faça como Deus, nem antecipa e nem se atrasa, ele chega no momento certo. Até na sua vida, Deus vai chegar com as providências no momento certo. Pare, reflita, analise, Senhor, meu Deus, me dá paciência, para que eu possa passar por essa fase da minha vida e ser vencedor, para que eu possa vencer essas batalhas e ser vencedora, no nome de Jesus. Se você não tem paciência, peça a Deus que Ele lhe dá. E a outra semente do fruto do Espírito é a amabilidade. A forma como tratamos as pessoas muda, porque vemos o valor que elas têm para Deus. Ser amável ou exercer a amabilidade é ter compaixão, misericórdia e ser generoso com o próximo. Veja o que está escrito no livro de Efésios capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Temos que ser amáveis, temos que ser bondosos, temos que ser piedosos, temos que ser compassivos. Ou seja, vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos fazer o que o apóstolo Paulo nos orientou, cuidar dos interesses dos nossos irmãos. O que é cuidar dos interesses? Veja o que é que ele está precisando. Veja as lutas que ele está enfrentando. Veja se não precisa de um apoio, de uma assistência sua. É para cuidar dos interesses. Não é para cuidar da vida dos seus irmãos. Cuidar da vida dos outros se chama bedelhar a vida dos outros. E nós não somos bedelhos. Nós temos a real convicção de que Deus nos requisitou para cuidar uns dos outros da melhor forma possível. E pela amabilidade. Sermos amáveis, sermos bondosos uns para com os outros, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, no nome de Jesus. A amabilidade é quando colocamos o outro em primeiro lugar, renunciando assim o nosso eu. Ou seja, quando você diz que você ama a Deus, automaticamente você tem que amar seu irmão. Ah, pastor, mas eu amo a Deus. Agora, eu olho para aquela pessoa e pego um ranço. A moda agora é um tal de um ranço que eu nunca vi essa situação. E você pega ranço, então Deus vai pegar ranço de você. A Bíblia diz, como é que você ama a Deus, a quem não vê, se você não consegue amar a seu irmão, a quem você está vendo?
Então você está sendo hipócrita, você está sendo mentiroso, você está sendo enganador. Se você diz que ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, como é que você diz que está amando ao seu irmão? É só no momento de alegria? É só no momento de prazer? É só no momento de fartura? É só quando as coisas boas acontecem e nas necessidades? E nas adversidades? E nas perseguições, nas lutas, nas provações? Você não estende as mãos para ajudar as pessoas? Só quer venha a nós e o vosso reino nada? Ora, assim é muito bom. Querer as coisas só para você. E quando é para você fazer com os outros, você não quer ajudar? Você não quer estender as mãos? Não foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ou seja, você tem que se esvaziar de você. Você tem que deixar você em segundo plano. E sempre colocar as pessoas em primeiro. Ah, pastor, primeiro eu, segundo eu, terceiro, se der tempo eu. E aí, tá resolvido. E como é que você pode dizer que você ajuda, que você ama, que você pratica caridade, que você tem amor no seu coração, que você ama o seu próximo como a si mesmo, se você não olha para ele, se você não olha para ela? Assim fica difícil de cumprirmos a palavra de Deus olhando apenas para o nosso próprio umbigo. Esta semente está ligada ao amor. A amabilidade é uma semente que está ligada ao amor. Portanto, somos aconselhados a demonstrar esta amabilidade. Logo quer dizer que não devemos causar dor a ninguém. E veja o que está escrito na Bíblia. Bem perfeito esse versículo aqui. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os gentios, os publicanos, fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Ou seja, eles cumprem com a rotina. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Está escrito em Mateus capítulo 5, versos 43 ao 48. O que Jesus quis dizer com essa referência, com esse texto, é que nós devemos amar a quem nos ama e também temos que amar os nossos inimigos. Temos que orar por eles. Temos que cumprir a palavra de Deus quando ela nos diz que não é para fazermos acepção de pessoas. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para todos. Não foi para só os bons. Não foi só para mim ou só para você. Não, foi para todos. Ele não fez escolha, vou morrer por esse, por aquele, por aquela. Aquele grupinho ali não quero conversa, aquele de cá eu peguei um ranço deles. Já pensou se Jesus Cristo fizesse essa acepção de pessoa? Então, vamos cumprir a longanimidade, a paciência e a amabilidade, sermos amáveis, sermos bondosos uns para com os outros. E assim você tem mais 2 sementinhas do fruto do Espírito dentro do seu coração. Reflita nessa mensagem, compartilhe essa mensagem e você vai ver que Deus vai lhe abençoar poderosamente no nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar juntos, no nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos por este momento agradável, por este momento maravilhoso, por este momento que o Senhor nos ensina um pouco mais sobre a tua palavra, quando ela nos diz que é para termos paciência, quando nós aprendemos que temos que amar uns aos outros incondicionalmente. Temos que ser bondosos, temos que ser caridosos, temos que ser misericordiosos, compassivos, uns para com os outros, da mesma forma que o Senhor é para conosco, da mesma forma que Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, morreu por todos sem fazer acepção de pessoas. Nos ajuda, meu Deus, a amar até os nossos inimigos. Fortalece, meu Deus, o nosso amor para com os nossos irmãos. E que o teu poder, que a tua glória, que a tua graça e a tua unção sempre prevaleça na nossa vida. Ilumina os nossos caminhos, guia os nossos passos.
Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Acampa os teus anjos ao nosso redor para nos livrar e nos guardar de todos os males. E que possamos diariamente estarmos meditando na tua palavra, pois o nosso chamado foi justamente este: meditarmos nas tuas santas escrituras e passar esta mensagem para as pessoas da melhor forma possível. É isso que nós fazemos, meu Deus. Estamos ministrando esta mensagem para as pessoas que nos assistem e que nos ouvem. E que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos sobre a vida dela, sobre a sua família e sobre o seu lar, no nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo. E nós te pedimos hoje e para todo sempre, através do nome de Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente no nome de Jesus Cristo. Curta, compartilhe, divulgue o Evangelho do Senhor. Deixe os seus comentários, faz o seu pedido de oração. Queremos orar por você. Nos ajude a proclamar o Evangelho do Senhor às demais pessoas no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, fica com Deus e que Ele lhe abençoe poderosamente. Paz.